O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, diante de nós, nesta terça-feira da 11ª semana do tempo comum, está um evangelho que apresenta uma das exigências mais radicais do seguimento de Cristo. Parece até uma loucura. Parece que Nosso Senhor estava fora de si quando pediu aos seus discípulos o amor aos inimigos, o amor àqueles que pensam contrário de nós, o amor àqueles que na nossa afinidade é tão diferente, o amor àqueles que muitas vezes nos fazem tirar o pior de nós mesmos. Meu irmão, esta proposta, ela vai muito além do nosso senso comum, que justifica amar apenas aqueles que nos fazem bem. Amar aqueles que são capazes de contribuir com algo, para assim retribuirmos com o nosso amor. Jesus, Ele rompe aquilo que nós escutávamos no Evangelho de ontem, a realidade do olho por olho e do dente por dente, e Jesus propõe um amor que se limita à perfeição do Pai, ou seja, nós somos chamados a chegar a uma perfeição, não do nosso jeito, mas do jeito dele. Por quê? Porque o Pai faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Nós, em nossa vida, infelizmente, nós dividimos entre aqueles que são nossos amigos e aqueles que são os nossos inimigos. Nós dividimos a vida e o mundo em dois grupos, aqueles que me agradam e aqueles que não nos agradam. E o pior, quando nós dividimos assim, nós rezamos por aqueles que nos agradam e aqueles que não nos agradam, que se exploda. Não é verdade? Mas isso não diz do cristianismo. Isso não diz do seguimento de Jesus. Por isso, nosso Senhor nos ensina a ir além dos nossos sentimentos, além daquilo que nós despertamos dentro de nós mesmos, ou seja, o amor aos inimigos, como Jesus nos ensina hoje, não é um sentimento superficial, mas uma decisão concreta. Mas veja, para nós chegarmos ao amor aos inimigos, se faz necessário primeiro perdoar aquilo que eles nos causou. E aqui está a chave que muda tudo. Por que que muitas vezes nós não somos capazes de amar os nossos inimigos? Porque a maldade que eles fizeram conosco
continua dentro de nós. Nós não somos capazes de perdoar, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós só seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos, se o nosso coração se escancarar ao perdão, e perdão não é sentimento. Perdão não é um sentimento que brota do coração, que me faz esquecer tudo que eu sofri. Perdão não é amnésia, perdão não é doença, perdão é uma decisão. Ou seja, perdoar é ter a capacidade de tirar a maldade que o outro me fez de dentro de mim, porque esta maldade não me pertence. Ou seja, perdoar é um ato de inteligência, que não nos faz carregar o peso da maldade dos outros que não pertence a nós. Veja, alguém que tem a capacidade de perdoar, mesmo quando a dor ainda está aqui dentro, faz com que você não viva a partir daquele fato que te machucou. Quando nós não perdoamos, irmãos, nós ficamos sempre voltando naquilo que nos aconteceu. E sabe qual é o pior? Nós temos os mesmos sentimentos, as mesmas dores daquele dia, quando nós fomos decepcionados, quando nós fomos frustrados, quando alguém nos feriu. Para amarmos os nossos inimigos, é necessário, primeiro, perdoar as ofensas que nos feriram. Você não foi feito para viver ferido. E quem vive ferido, é interessante, porque acha que o mais importante é a ferida que dói. Por exemplo, eu sei que a analogia ela é pobre, tá? Mas eu vou utilizar mesmo assim. Imagine, eu tenho absoluta certeza que você não olhou para o seu dedo midinho do pé esquerdo hoje pela manhã. Você olhou? Só se você fosse cortar a sua unha. Olha a analogia que boba que é. Mas veja, você não olhou um dedo midinho do seu pé esquerdo, porque é um dos menores membros do seu corpo. Mas se por acaso, quando você estiver saindo de casa hoje pela manhã, morrendo de sono para trabalhar, e bateu o dedo midinho, a unha do dedo midinho, na porta ou no sofá, ao ponto da unha subir, ai, é uma dor terrível, não é? Eu tenho absoluta certeza que você já tinha, do começo da manhã até meio-dia, olhado para esse dedo muitas e muitas vezes. Por quê? Porque, meus irmãos, quando o sofrimento nos fere, nós achamos que este sofrimento diz do todo do nosso corpo, mas é apenas um membro ferido. Quando você não tem a capacidade de perdoar o mal que os outros te causaram, você vive a partir de um dedo midinho ferido, achando que o principal membro do seu corpo é o seu dedo midinho. Mas não é. Nós só seremos capazes de amar os nossos inimigos se o perdão for o ponto de partida. Ou seja, o amor aos inimigos começa no ato de perdoar, mesmo que seja um processo gradual, mesmo que isso exige de nós humildade, confiança de que a graça de Deus é muito maior do que aquilo que me feriu. Ou seja, perdoar não é esquecer o que causou. Perdoar é a capacidade de tirar uma maldade de dentro de você e viver não mais a partir dos erros dos outros, da maldade dos outros. Você vai viver a partir do perdão ensinado por Deus no ato do Calvário. Portanto, perdoar não é reconciliar, nem sempre é. Para perdoarmos precisa apenas de nós mesmos. Para reconciliar, precisa também da mudança do outro. Se o outro não muda, não é reconciliação, mas Deus não te pediu apenas para perdoar. Perdoar é o começo do passo. Porque muitas vezes, Padre Jonas nos ensina aqui na Canção Nova, que quando nós perdoamos o outro, nós tiramos a culpa do outro diante de Deus. E isso faz com que o outro também seja, o mecanismo de conversão dele, seja o seu perdão. E o perdão é sempre um ato heróico. Ou seja, perdoar é o começo para viver reconciliado.
Por isso, meus irmãos, esse pedido que Deus nos faz hoje, por meio do seu Evangelho, que vai muito além daquilo que são os nossos sentimentos, é possível perdoar aqueles que nos feriram, porque é possível amar também os nossos inimigos. E veja, sabe por que muitas vezes nós duvidamos desse amor aos inimigos? Porque nós achamos que amor é apenas um sentimento. Mas amor é aquela possibilidade de você dar um pedaço de si para o outro. É o que Cristo fez na cruz. A descrição de amor é aquele que é capaz de dar a vida. Por isso, nosso Senhor nos pede que na exigência do Evangelho de hoje, Ele é muito claro, Ele pede amar como Deus ama, e não como você e o seu coração leviano é capaz de amar. Não é a partir do seu coração mesquinho, do meu coração mesquinho, que quer fazer as coisas do nosso jeito. Por que que nós não amamos os nossos inimigos? Porque nós estamos sentados na nossa vontade própria, fazendo as nossas coisas do nosso jeito. Mas, meu irmão, não é assim que nosso Senhor nos pediu. Nosso Senhor nos pediu para sair sempre de nós mesmos e ir em direção ao outro, porque o nosso amor ao outro pode curar e fazer com que ele não faça mais o mal, mas sim o bem. Eu encerro citando um fato que você deve conhecer. São João Paulo II, em um determinado dia, dia 13 de maio, na Praça de São Pedro, recebeu uma tentativa de homicídio. Alguém atirou nele. Ele ficou muito mal e depois daquele atentado, a saúde de João Paulo II foi declinando. Mas que cena bonita, não é? Depois de muito tempo, de alguns anos, recuperado, João Paulo II vai à prisão daquele homem para perdoá-lo. E não apenas perdoar, olhar nos olhos e dizer que Cristo ama. O nosso perdão tem a força de transformar a vida das pessoas, mesmo que me causaram mal, que nos causaram o mal. Peçamos a Deus nesta graça, a graça de que esse amor começa no perdão, que liberta e tira o peso do rancor, da mágoa, do ressentimento e nos aproxima à perfeição do Pai, que nos faz amar sem exigências nenhuma. Hoje, que este Evangelho nos ensine que a Eucaristia nós nos aproximamos porque nós não somos merecedores. Ele nos amou por primeiro, e é bonito que São Paulo vai dizer, quando nós éramos ainda inimigos de Deus, Deus enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Ele é o exemplo de amor que ama sem nenhum merecimento da nossa parte. Que hoje, nesta Eucaristia, Deus tem a capacidade de dilatar o seu coração. Nós estamos no santuário do Pai das Misericórdias. E a espiritualidade deste lugar é nos fazer alcançados pela misericórdia de Deus. E uma vez que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, nós também seremos capazes de ser misericórdia na vida daqueles que nos feriram. Para amar os inimigos, é necessário perdoar os inimigos. Que a graça de Cristo, que se fez pobre por nós, possa nos ensinar que a maior e melhor riqueza é ter um coração leve, livre das maldades que os outros nos causaram. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.